Em Hebreus 12, de 1 a 3 diz: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse texto, ele fala profundamente ao meu coração. Ele fala e nos chama para olhar para Ele, olhar para Cristo. Independente das circunstâncias, das situações que nos sobrevêm. E antes, no capítulo 11, ele vem falando dos heróis da fé. Então, quando ele fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, ele está falando desses heróis da fé. Pessoas que nos inspiram, testemunho do poder da fé e da fidelidade de Deus. Então, olhar para Cristo nos anima a prosseguir na caminhada. Olhar para Cristo, em meio às lutas, nos possibilita a ver a linha de chegada. E falando sobre olhar para Cristo, falando sobre testemunho do poder da fé, eu gostaria de dizer um pequeno testemunho, falando sobre a experiência de oração e luta. Em 2008 para 2009, a nossa família ela passou por uma grande luta com um dos nossos filhos que começou a trilhar os caminhos que Deus não tinha proposto para a vida dele. Então, quando a gente decide tomar uma decisão de mudança, de transformação, Deus, Ele nos ajuda. Então, nós tomamos algumas decisões. E uma das decisões que eu tomei foi acordar todos os dias às 3 horas da manhã e clamar a Deus por misericórdia. Orar. Impor as mãos sobre os meus filhos, pedir a Deus libertação e pedir a Deus que os trouxesse de volta para o caminho do Senhor. Então, foram 3 meses. Deus me acordava todos os dias às 3 horas da manhã, para que eu pudesse orar, para que eu pudesse clamar, para que eu pudesse interceder, sabendo que Ele estava me ouvindo, que Ele estava me vendo. Mas Deus, Ele mudou a vida do meu filho. Deus transformou a vida dele. Deus novamente trouxe-o para o seu caminho, o fez andar e mudou completamente a sua vida. Mas não era sobre ele que Deus estava falando mais. Deus queria falar comigo. Deus queria mudar a minha vida. Porque muitas vezes, e por várias vezes, eu achei que eu tinha o controle de tudo. E Deus estava me mostrando que eu não tinha o controle de nada. E que eu precisava entregar a Ele o controle da minha vida. O controle da vida da minha família. O controle da vida dos meus filhos. Então, era mais sobre mim do que sobre eles. E eu tive essa experiência maravilhosa com Deus de realmente compreender o que Deus queria fazer na minha vida. E como Ele queria mudar e mudou a minha vida. Como Ele me mudou em relação à oração, ao poder da oração. Deus, Ele mudou a minha história. Ele estava falando comigo naquele momento, para eu ter realmente um encontro com Ele, me lapidando, me mostrando que eu não tinha o controle de nada. E eu gravei muito na minha vida durante todo esse tempo, uma frase que o pastor Marcelo nos disse numa série de mensagens. O que muda a minha história é o que eu decido fazer e faço. Então Deus, Ele mudou a minha história. Ele mudou a história da minha família. Ele mudou a história dos meus filhos, mas para isso nós tivemos que tomar decisão. E essas decisões é que fizeram diferença na nossa vida. Porque essas decisões foram sob a direção de Deus. E não mais sob as minhas decisões, os meus domínios, a minha força. A força e a mudança vem do Senhor. Então que possamos olhar mais para Cristo.
para a gente seguir a nossa caminhada.